Olá, sétimo ano, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da última atividade teste que eu passei para vocês, do capítulo 4. Eu vi que houve algumas preocupações de alguns alunos que responderam algumas questões de acordo com o livro, mas a plataforma deu como incorreta. Na verdade, quando a resposta é aberta, ele dá como incorreta porque ele está enviando para mim, para eu analisar a resposta, e só depois que eu analisar, ver que está correto, aí sim eu dou a pontuação e ele envia a pontuação por e-mail, tá? De vocês, por esse Gmail aí. Aqui, ó, vocês podem estar vendo que aqui as perguntas e aqui as respostas. Só 15 respostas foram enviadas, tá? De 40, mais de 40 alunos da sala de vocês, apenas essas pessoas fizeram a atividade. Se vocês quiserem ver, essas aqui são as pessoas que fizeram as atividades, tá? Já vou mostrar a pontuação também, tá? Aqui, ó, a pontuação de vocês. Deixa eu ver aqui. Resumo. Vamos ver aqui. Vou baixar. Aqui, pontuação de vocês, ó. Então, quem tirou 10 é Maestronauta, não sei quem é, tirou 10. Floricultura Beija-Flor 6, Natália 8, Nayara, acho que é a Nayara mesmo, né? 7, LC 9, Aninha 7, Amanda 8, Lobo 8, Marlúcia 7, João Pedro 9, Bana 9, Marcos 7, Ian 5, Cecília 6 e Juliano 5. Bom, isso daí foram as pessoas que quem fez, né, conseguiu essa pontuação. Lembrando que essa pontuação eu tenho que liberar, ó. Acho que eu já liberei para todos, já enviei, mas eu vou enviar de novo aqui para vocês verem, tá? Foi enviado por e-mail de vocês a pontuação. Vamos lá. Primeira questão. Vou selecionar aqui a floricultura beija. Vamos lá. Essa primeira questão gerou muita dúvida nas pessoas, porque vocês leram, viram que tinha mais de uma resposta correta e ficaram com medo de marcar mais, né? Poderia marcar mais, tá? Por quê? Porque tem apenas uma resposta incorreta aí, que é a letra A, tá? Então, assim, vamos lá. Questão item 1. Apesar da grande capacidade hídrica, o Brasil não possui potencial para a geração de energia hidrelétrica. Gente, isso aqui é incorreto, olha só. Aonde que o Brasil, além de ter essa bacia amazônica linda, maravilhosa, com os rios caudalosos, fortes, né, pronto para receber uma hidrelétrica, é claro que ele tem um potencial hidrelétrico, tá? Então essa é a única resposta incorreta. E as outras? Mas professora, por que a senhora não colocou marca e resposta incorreta? Não, é justamente isso. Eu queria que vocês tivessem essa segurança. Não, professora, tem um monte de resposta certa lá e tal. Pois é, vamos lá ver se tem mais uma incorreta. As regiões hidrográficas denominadas costeiras reúnem pequenas regiões e bacias hidrográficas que têm sua foz diretamente no Oceano Atlântico, certo? Tá? Então, a maioria da região, maioria não, porque assim, a região costeira é ali a parte litorânea, né, do Nordeste, é óbvio que vai cair no Oceano Atlântico, tá? E tem 3, Rio São Francisco não possui relação com o polígono da seca. Gente, isso aqui também é uma questão que está incorreta, tá? Quando eu falei para vocês que não era só um, tá? É a 3 também, tá? Ela tá incorreta, desculpa. Questão 4. Além dos rios, as águas subterrâneas são importantes mananciais para o abastecimento de água. Óbvio que sim, tá? 5. O rio Amazonas é um grande rio de planície, correto, com uma das bacias hidrográficas mais importantes para o clima mundial. Com certeza, tá? Ele é muito importante para
para o clima mundial. Questão 6. Os recursos hídricos são formados pelas águas do rio, lagos, mares, oceanos, águas na atmosfera e o subsolo. No subsolo, correto também, tá? Então, somente a 3 e a 1 que estão incorretas. O item 2. Gente, vocês vão perceber que quando vocês fizerem essa questão, tá diferente da ordem, né? É justamente porque a plataforma, ela dá essa mexida, né? Nas questões. Item 2. Julgue os itens a seguir marcando as respostas corretas. Vamos lá. O item 1. A caatinga é o bioma brasileiro característico pela restrição hídrica e pelas plantas adaptadas ao clima seco, como o cacto. Gente, restrição hídrica é porque tem pouca chuva, pouca água, tá? E realmente, ela tem um clima muito seco e a vegetação de lá, né, mais famosa que a gente conhece é o cacto, tá? Uma espécie de xerófita. Questão 2. Item 2. O bioma do Cerrado caracteriza-se por vegetações de galhos tortuosos e pela grande produção de soja pelo agronegócio. Correto, gente. O bioma do Cerrado ele está presente na região do Centro-Oeste. A região Centro-Oeste ela é uma grande área de produção de soja, tá? Tá correto o item. Item 3. O Pantanal está localizado em uma das maiores planícies inundáveis do mundo. Correto também, tá? O Pantanal. Questão 4. O bioma Pampa. O Pampa é lá na região sul, no extremo sul do país, tá, gente? Esse bioma. Ele sofre uma influência de massa de ar frio, caracterizado pela vegetação de gramínea. Gramínea é aquela vegetação que parece que foi tirado, né, uma floresta e plantado gramas, tá? Mas não, é a vegetação dela mesmo, é assim. Item 5. O bioma da Amazônia está localizado na região norte e está diretamente relacionado ao regime dos rios da região e dos seus igarapés. Correto também. 6. Como vimos, a ocupação brasileira teve início no litoral. Sim, lá pela região nordeste, né? Bahia, por ali. Por esse motivo, o bioma da Mata Atlântica está hoje reduzido a 7% do original. Gente, ele reduziu 7% só. Vamos lá. Como vimos, a ocupação brasileira teve início no litoral. Correto. Por esse motivo, o bioma da Mata Atlântica está hoje reduzido a 7% do original. Então, ele está reduzido a 7% ou ele tem só 7% do original? Tem só 7% do original, tá? Então, a questão está correta. Item 7. O bioma da Mata Atlântica é um dos mais homogêneos e tem poucas variações e diferenciações entre as vegetações. A Mata Atlântica, gente, ela realmente é uma região que ela apresenta uma homogeneidade, tá? A questão da variação, oferecer pouca variação, não, tá? Ela tem bastante variação, tá? Na sua vegetação. Precisamente nós temos manguezais, mata dos cocais, tá? Então, assim, tem bastante variação sim, tá? Restinga, então tudo pertence ao bioma da Mata Atlântica. A questão tá errada. O item 8. O bioma da zona costeira não possui relação com o regime dos rios do norte do país. O bioma da zona costeira não possui relação com o regime dos rios norte do país. Bom, a costeira tá bem aqui, né? Tá bem na parte litorânea do Brasil, a região nordeste. E o norte tá lá em cima, gente. Tá? Com relação ao mapa, a gente tá aqui em cima e realmente o que vai fazer parte, acho que é apenas um dos rios ali do Pará, só que não tem relação com a zona costeira, tá?
Sendo que tem uma divisão ali no mapa de você, no livro de vocês, que tem uma divisão da hidrografia costeira norte. É uma nova divisão, né? Então, assim, até procurei no site para ver se tinha um outro. No IBGE mesmo não tinha essa divisão ainda. Então, é por isso que essa questão eu não quis colocar como correta, tá? Então, ou seja, a zona costeira não possui relação com o regime, como correta não, como errada. Então, é verdade, tá? A zona costeira não possui relação com o regime dos rios da região norte do país, tá? Porque a zona costeira ela vai cair, todos os rios vão todo desaguar no oceano, tá? Então, assim, não tem porquê, assim, né? Não tem porquê não, a questão mesmo questão física mesmo. Item 3. Assinar a alternativa incorreta. Vamos lá. O clima de um local é caracterizado pela quantidade de chuva e variação de temperatura, entre outros elementos como latitude, altitude, a proximidade com o mar. Bom, o clima realmente ele tem essa característica, tá, gente? De latitude, altitude e a proximidade com o mar. Então, assim, essa resposta está correta. Então, ela não pode ser a nossa resposta. Item 2. Juntamente com outros elementos, como geologia e relevo, o clima e a hidrografia geram biomas únicos. São exemplos biomas o Pantanal, planície inundada, localizada no centro-oeste, correto, e o Pampa, planície gramínea do extremo sul, também está correto, não tem por que marcar. Item C. As massas de ar próximas ao mar possuem mais umidade, tornando o clima mais úmido. Climas úmidos apresentam uma relevância, né, de rios muito caudalosos e perenes, como por exemplo o rio Amazonas. Correto também, não tem como a gente marcar errado. Caatinga, composta por vegetação rasteira e por outro importante bioma que forma as paisagens brasileiras. É a oeste da região nordeste e o norte de Minas Gerais, também está correto. E o último item, ocupando uma grande área do território do litoral norte dos estados do Pará e Maranhão, o bioma da zona costeira é formado unicamente por restinga, totalmente errado, tá, gente? Ele não ocupa uma grande parte do litoral norte do Pará, não. Então, essa questão, a última está errada. Continuando, o clima é a sucessão habitual dos estados do tempo meteorológico. A grande variação climática no planeta é resultante da interação dos fatores climáticos, que são os responsáveis pela grande heterogeneidade climática da Terra. E está diretamente relacionado com a geografia de cada porção da superfície terrestre. Enquanto as alternativas a seguir, há apenas fatores climáticos, isto é, aqueles que contribuem para determinadas condições climáticas de uma região do globo. Lembra que está lá no início do capítulo 4 essa daqui. Então, vamos direto na questão. O item correto é altitude, massa de ar, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas e latitude, tá? A pessoa que eu escolhi aqui colocou temperatura do ar, que não é, tá, gente? Não tem essa pressão. Bom, se fosse pressão atmosférica poderia ser, mas tá incorreto. Agora, altitude, geografia, massa de ar tá correto, tá? Então, a questão A, B, C, D é altitude, massa de ar, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas e latitudes. Esses são os fatores que favorecem na constituição de um clima de um local.
Vamos lá, outro item. Com relação aos fatores climáticos, assinale a alternativa incorreta. Bom, a pessoa já foi direto na resposta correta mesmo, ó. Em maiores altitudes, o ar se torna mais rarefeito, ou seja, há mais concentração de gases e umidade, o que aumenta a retenção do calor. Tá, gente? Então, olha só. Com relação à altitude, quando eu tenho uma área mais elevada, né, mais alta, vamos supor, eu vou lá para Bolívia, que é um lugar bem alto. Não sei se vocês já assistiram jogo de futebol, que brasileiros quando vão jogar lá, eles se dão muito mal, porque lá é um lugar muito alto, né? O ar é mais rarefeito, tá? Mas não é que vai se concentrar gases lá e umidade. E muito menos não vai reter a retenção de calor. Lá é uma região muito fria, tá? Quanto mais alto, mais frio é. Vamos lá. Qual a diferença entre rios regulares e irregulares? Ó, todo mundo acertou isso daqui, pessoal. Eles ficaram preocupados. Ai, professora, é que deu errado lá e tal. Não, não errou, tá? Tá certo. Vamos lá. A diferença é: os rios regulares são os que não apresentam grandes variações com o volume de suas águas, independentemente da época do ano. Os irregulares já vão corresponder aos rios que apresentam expressivas variações no volume de suas águas conforme as estações do ano. E quais são as massas de ar que atuam no Brasil? Bom, massa de ar polar atlântica, tropical continental, equatorial atlântica e equatorial continental. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 massas de ar, gente, que atua. Lembra que isso vai cair na prova, pessoal, tá? Defina para dizer o que é, tá? Rios perenes, rio intermitente e rios temporários. Os rios perenes são que apresentam fluxo de água durante todo o ano, isto é, pode até apresentar fluxo de quantidade mínima de água, mas não seca. Os rios intermitentes correspondem aos rios que apresentam fluxo de água somente na estação de chuva, secando completamente no período de seca. E os rios temporários dizem respeito aos canais que ficam secos na maior parte do ano. Tá? E o que é bioma? Bioma é uma unidade biológica no espaço geográfico caracterizado de acordo com o macroclima e a fitosionomia, no caso seria o aspecto da vegetação de um lugar, o solo, a altitude específica, né? E alguns também são caracterizados de acordo com a presença ou não de fogo natural, tá? Engraçado, né? É um fogo natural de tão quente que é. Geralmente acontece aqui na região norte, no período de seca, de estiagem. Quais são as 13 regiões hidrográficas do Brasil? Gente, são 13, tá? O livro, ele apresenta 13, é isso que eu tava falando para vocês. A maioria dos livros são 12, tá? Eu acho que o livro de vocês está mais atualizado. As regiões hidrográficas brasileiras são do Amazonas, São Francisco, Costeira Sul, Costeira Nordeste Ocidental, Costeira Leste, Costeira Norte, Costeira Nordeste Oriental, Uruguai, Paraguai, Paraná, Tocantins, Araguaia, Costeira da Parnaíba e Costeira do Sudeste. Então, essa foi a correção da atividade de vocês. A gente vai se ver na próxima aula, na sexta-feira, para a nossa revisão e para fazer a nossa prova na terça-feira, né? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, eu tô aqui para tirar dúvidas de vocês, tá? Um abraço, tchau, tchau.